Hallelujah. Shall we all say hallelujah? That is not loud enough. Não está bem alto ainda. When we say hallelujah, we are praising God. Quando dizemos aleluia, nós estamos louvando ao Senhor. Shall we all together say hallelujah? Então digamos juntos, aleluia! When we say hallelujah, we are focusing on God. Quando dizemos aleluia, estamos profetizando e louvando a Deus. So we all together say hallelujah. Então digamos juntos, We say hallelujah by waving our hands like this. então vamos dizer aleluia acenando assim. Hallelujah. Beautiful. Lindo. The theme of today's talk is this book. O tema da minha fala de hoje, da minha palestra de agora, é este livro. Have you seen this book? Já viram este livro? No? Não ainda? You should see this book. Vocês têm que ver esse livro e lê-lo. Its caption is spurred by the Spirit. Chama-se Impulsionado pelo Espírito. And you know who has written this book? Sabe quem que escreveu esse livro? No. I am the author of this book. Eu sou o autor desse livro, eu que escrevi. So I have been asked to speak to you on this topic. Então me pediram que falasse para vocês hoje sobre esse tópico, That is spurred by the Spirit. que é impulsionados pelo Espírito. You know, the Catholic Charismatic Renewal started in the USA in 1967. Você sabe que a renovação carismática começou nos Estados Unidos em 1967. And we want to thank the Lord for the Charismatic Renewal. Queremos agradecer ao Senhor pela renovação carismática. So shall we all say hallelujah? Então digamos aleluia! We are here because of the Catholic Charismatic Renewal. Nós estamos aqui por causa da renovação carismática católica. And when the Charismatic Renewal began, Quando começou a renovação carismática católica, the people were little suspicious. as pessoas ficavam um pouco desconfiadas. So in the beginning, the Charismatic Renewal did not get the acceptance. No começo, ela não recebeu muita aceitação. It was after 8 years, Foi depois de 8 anos, in 1975, somente em 1975, we had the first gathering of the Charismatic Renewal in Rome. foi que conseguimos fazer a primeira reunião da renovação carismática em Roma. So they were there for the Pentecost. Estávamos lá para o evento de Pentecostes. So after the Pentecost Sunday, on Monday they had a Eucharistic celebration in St. Peter's Basilica. Então tivemos uma celebração eucarística na Basílica de São Pedro na segunda-feira, após o domingo de Pentecostes. After the Mass was over, Depois que terminou a missa, Saint Pope Paul VI came to address the charismatics. Papa Paulo VI veio falar diretamente com a renovação. And the first time a Pope was addressing the charismatics. Foi a primeira vez que um Papa se dirigia à renovação, aos carismáticos. So when he was speaking to the charismatics, E quando ele estava falando com os carismáticos, he quoted from the breviary, the prayer of the church in the morning. ele se referiu à situação da Bíblia na oração da manhã. What Saint Ambrose had written. No breviário que se lê, os religiosos leem, tem was- lá a oração de Santo Ambrósio, It was a song. que daquele dia era uma canção. It said, let us drink the sober intoxication of the Spirit with joy. E nesse canto se diz assim: bebamos alegremente desta sóbria intoxicação do Espírito. I will repeat that. Vou repetir, Then I want you to repeat this. e eu quero que você repita também. Pope Paul VI said, Papa Paulo VI disse: let us drink the sober intoxication of the Spirit with joy. vamos repetir, bebamos alegremente
esta sóbria intoxicação do Espírito. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. 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 Then Pope Paul VI said, Então o Papa Paulo VI disse: this is the motto of your movement. esse é o lema do momento que vocês estão vivendo. That you and I are to drink the sober intoxication of the Spirit. Para que possamos beber esta sóbria intoxicação do Espírito. And that is why I gave this book the caption, Spurred by the Spirit. Por isso que eu dei nesse livro o nome Impulsionado pelo Espírito. Now what is meant by this? O que eu quis dizer com isso? I want to explain this. Quero explicar isso para vocês. Now what is this? O que é isso aqui? The Coca-Cola. Coca-Cola. Now what is in this bottle? What is in this can? E o que tem aí dentro dessa latinha? It has water, Tem água, it has sugar, tem açúcar, and it has the concentrate. tem o concentrado Then it has the carbureted soda. e tem assim o gás que faz ela borbulhar. So if I open this, Então se eu abrir, then it comes out. ele vai explodir. And if I shake like E this, se eu sacolear, it comes out all the more. ele vai espirrar mais ainda. Suppose there is no carbureted soda in this. Suponha que não tivesse o gás ali na Coca. Can it be the Coca-Cola? Vai ser Coca-Cola? If there is only water and sugar and the concentrate, Se tiver somente água, açúcar e o xarope, will you buy the Coca-Cola? você vai comprar a Coca-Cola? So what makes the Coca-Cola what it is? O que faz então a Coca-Cola ser o que ela é? The soda, the spirit that is there. O gás, aquele espírito que tem dentro dela. Hallelujah. Aleluia! And that is what Pope Paul VI was telling us. É isso que o Papa Paulo VI estava nos dizendo. That you are to be intoxicated by the Spirit. Que vocês têm que ser intoxicados pelo Espírito. So just imagine if your life is without the Spirit, Imagine a sua vida sem o Espírito. what happens? O que acontece? Is it real life? É vida de verdade? I don't know if there is a Maria here. Suppose Maria. There is Maria there. Imagine que Maria está aqui. And Maria has everything, the body, the beauty, the good dress, the powder, everything. Imagine que a pessoa tem tudo, tem o corpo, está vestida, tem tudo que ela precisa ter. But suppose she doesn't have the Spirit. Então suponha que essa pessoa não tem o Espírito. Can she be the person that God wants Maria to be? Maria poderia ser a pessoa que Deus queria que ela fosse, se ela não tivesse o Espírito? So all of us, we need to be spurred by the Spirit. Então todos nós precisamos ser impulsionados pelo Espírito. We need to drink the sober intoxication of the Spirit with joy. Precisamos beber alegremente dessa sóbria intoxicação, o impulso do Espírito. That is why Pope Paul VI said, that should be your motto. Por isso que o Papa Paulo VI diz que esse deve ser o lema da renovação. And St. Paul told us in Ephesians chapter 5 verse 17 and 18. São Paulo nos fala em Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. So what is St. Paul saying? Então o que São Paulo está dizendo? Do not be foolish. Não sejam tolos, imprudentes. What is the opposite of foolish? Qual é o oposto de imprudente?
Prudente, wise. sábio. So St. Paul is saying, do not be foolish. Então São Paulo diz: não sejais imprudentes, That we should be. para que sejamos sábios. So are you foolish or are you wise? Vocês são imprudentes ou sábios? So if you are wise, Então, se são sábios, what is St. Paul telling us? o que São Paulo está nos dizendo? St. Paul is saying, São Paulo está dizendo: understand what is the will of the Lord is for you. compreendei qual é a vontade de Deus a respeito de vocês. So what is the will of the Lord for you and me? Então, qual é a vontade de Deus para mim e para você? Do not get drunk with wine. Não vos embriagueis com vinho. Hallelujah. Aleluia. So are we get drunk with wine? Nós somos bêbados de vinho aqui, Not now, maybe in the evening. talvez à noite. So St. Paul is saying, do not be foolish people. Então, São Paulo está dizendo: não sejais imprudentes. So now you need to decide where you want to be foolish or you want to be wise. Então, você precisa decidir se você quer ser imprudente ou sábio. So do not get drunk with wine, for that is debauchery. Então, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão. That is seeking physical pleasure. Isso significa buscar prazer corporal. But be filled with the Spirit. Mas enchei-vos do Espírito. Hallelujah. Aleluia. It's a very interesting comparison that St. Paul is trying to make. É uma comparação muito interessante que São Paulo faz para nós. One side he's saying, get drunk with wine. De uma forma ele diz assim: embriagai-vos do Espírito. Get drunk with the bottle spirit. Embriagai-vos com a garrafa do Espírito. The other side he's saying, get drunk with the Holy Spirit. E ele está dizendo: embriagai-vos com o Espírito Santo. So is there a comparison between the two? Então, existe uma comparação entre os dois. What happens when we get drunk with wine? O que acontece quando nos embebedamos de vinho? Does it stay in our stomach? Ele fica no nosso estômago somente? It goes to every cell of our body. Ele vai através da corrente sanguínea para todas as células do nosso corpo. It goes to every part of our body. Vai para todas as partes do corpo. It affects the way we behave, E o vinho afeta a maneira como nós nos comportamos, the way we walk, a maneira como caminhamos, the way we talk. a maneira como falamos. So by seeing a person, we can make out that he or she is drunk with wine. Então, ao ver uma pessoa, é possível distinguir se ela está ou não embriagada de vinho. And St. Paul is saying, don't do this. E São Paulo está dizendo: não é isso que quero que façais. That is foolishness. Isso é imprudência. But be wise Sejam inteligentes and be drunk with the sober intoxication of the Spirit. mas embriaguei-vos com o Espírito. What happens when we are drunk with the intoxication of the Spirit? O que acontece quando nos embriagamos e nos enchemos do Espírito? Does it remain here? Permanece aqui? No, it affects our whole being. Da mesma forma, afeta todo o nosso ser. It affects the way we behave, Afeta a maneira como nos comportamos, the way we talk, da maneira como falamos, the way we walk, a maneira como andamos, the way we pray. a maneira como rezamos. When a person is drunk with wine, Quando a pessoa está bêbada de vinho, people say he's drunk. as pessoas desprezam e dizem: é um bêbado. And when a person is drunk with the Holy Spirit, Mas quando a pessoa está bêbada do Espírito Santo, seeing us, nos vendo, people say, yeah, this person is filled with the Holy Spirit. as pessoas nos vendo vão dizer: essa pessoa está cheia do Espírito Santo. So in both the cases, E, portanto, nos dois casos, it influences the person. influencia a pessoa. When we are drunk with wine, Quando estamos bêbados de vinho,
we lose our sense. perdemos o nosso bom senso. But when we are drunk with the Holy Spirit, Mas quando estamos bêbados do Espírito Santo, it gives us a lot of sense. nos dá muito mais sentido. So the Saint Paul is saying that you should get drunk with the sober intoxication of the Spirit. Então, São Paulo está nos dizendo que para nos embriagarmos dessa soberba intoxicação, dessa sóbria intoxicação do Espírito. And when we are drunk with the sober intoxication of the Spirit, it affects our whole being. E também quando nós nos embriagamos do Espírito, isso afeta todo o nosso ser. Today, if you are drunk with the Holy Spirit, when you go back home, people are going to ask you, Quando você voltar para casa hoje, bêbado do Espírito Santo, as pessoas vão perguntar para você: what has happened to you? o que aconteceu com você? Today you are looking very different. Você está parecendo diferente. It is seen on our face. A gente vê no seu rosto. It is seen the way we speak. A gente vê do jeito que você está falando. It is seen the way we pray. A gente vê do jeito que você tem rezado. So now you need to decide between the two. Então você precisa tomar uma decisão. Qual caminho vai tomar? Do you want to get drunk with the wine? Quer ficar bêbado do vinho? Or you want to get drunk with the sober intoxication of the Holy Spirit? Ou quer ficar bêbado do impulsionamento do Espírito? Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! So now what is your decision? Qual que é a sua decisão? No decision. Qual que é a decisão? Spirit. You want to be drunk with the sober intoxication of the Spirit. Querem ficar embriagados do Espírito? Hallelujah. Aleluia! Then you need to read this book. Então precisa ler o livro. You know, 2 days ago, 2 dias atrás, I visited a house owned by Canção Nova's community. eu visitei uma das casas da comunidade Canção Nova. And that was in Queluz. Foi em Queluz. And that was the house of Mother Mary. Ali é a casa de Maria da Canção Nova. And I went to that chapel E eu fui naquela capela, where in 1978, onde em 1978, on 2nd of February, no dia 2 de fevereiro, Monsignor Abib Jonas Padre Jonas Abib, hoje Monsenhor Jonas Abib, asked the young people, fez um questionamento aos jovens. how many of you want to follow Jesus closely? Quantos de vocês querem entregar a vida inteiramente para Jesus? And then 12 people joined him. 12 jovens disseram sim. And out of that is Lucia now, who is again with the Father. E hoje está conosco ainda a Luzia, que está junto com o Padre. Now, he started in that small chapel. Então tudo começou naquela pequena capela. And today, what is this community? E veja hoje o que é essa comunidade, It is spread all over the world. que se espalha pelo mundo inteiro, It is proclaiming the good news all over the world. proclamando a boa nova no mundo inteiro. It has the television, it has the radio, it has the publication, Tem os livros, tem a rádio, tem a televisão, and it has thousands of members who are doing mission for the Lord. e tem milhares de jovens e adultos fazendo trabalho missionário para o Senhor. So standing there in that chapel, Então ali, quando estava na capela, I started wondering. eu fiquei pensando, imaginando. Now, Monsignor Jonas was just like any other priest. Monsenhor Jonas, na época, era um padre como qualquer outro. And he had a comfortable life in the Salesians. E ele tinha toda a segurança da congregação salesiana. And what made him do this? E o que fez com que ele tomasse essa ousada decisão? And when he began, people told, you are mad. E quando ele começou, as pessoas diziam, é loucura. Why did he do that? Por que ele fez isso? Because he was intoxicated by the sober intoxication of the Holy Spirit. Porque ele estava embriagado com essa intoxicação do Espírito. Hallelujah. Aleluia! Shall we give a big clap? Vamos aplaudir.
So this Casanova community that we see E essa comunidade Canção Nova que nós vemos hoje is the fruit é fruto of the sober intoxication of the Spirit dessa sóbria intoxicação no espírito by one person. de uma pessoa, That is Monsignor que Jonas. foi o Monsenhor Jonas. So I am thinking there are how many people here? Quantas pessoas talvez a gente tenha aqui? Maybe about 1,000. Talvez alguns milhares. So if all the 1,000 people get intoxicated by the Spirit, Se todas essas pessoas que estão aqui nos assistindo são intoxicadas pelo Espírito, what is going to happen to the church? o que vai acontecer para a igreja? You think Monsignor Jonas was something very special? Você acha que o Padre Jonas lá no comecinho era algo muito especial? No, he was like any other priest. Não, ele era um padre como todos os outros. The difference that made was his baptism in the Holy Spirit. A diferença é o batismo no Espírito Santo. Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! No, that is very bad. It's not good. Não está bom ainda não. Hallelujah! Aleluia! We should thank the Lord for Monsignor Jonas for Te- all the mighty things that the Lord has done through him. Temos que agradecer ao Senhor pelas coisas poderosas que o Senhor fez através do Monsenhor Jonas. Have you heard about baptism in the Holy Spirit? Você já ouviu falar de batismo no Espírito Santo? Have you received the baptism in the Holy Spirit? Você já recebeu o batismo no Espírito Santo? Really? Mesmo? Then how are you sitting here? Então por que estão aqui ainda? If you have received the baptism in the Holy Spirit, you cannot sit here. Se você já recebeu o batismo no Espírito Santo, não pode ficar sentado. You should be like Monsignor Jonas, doing something for the Lord. Vocês deveriam ser como milhares de Monsenhor Jonas fazendo obras para o Senhor, Because you are intoxicated. porque estão intoxicados com o Espírito, You are spurred by the Spirit. impulsionados pelo Espírito. And that is what Jesus told us in Acts chapter 1 verse 8. E foi o que o que nos foi falado em Atos capítulo 1, versículo 8. What did Jesus say? O que diz? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, que vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Hallelujah. Aleluia. Jesus told two important things over here. Duas coisas importantes Jesus diz aqui. One is that you will receive power. Uma é que você vai receber força. Now the Greek word for power is A palavra grega para força dunamis. é dínamo. Dunamis means Que dínamo significa it's something that is going to explode. algo que vai explodir. When our friend discovered the dynamite, Alfred Nobel, Quando aquele cientista Alfred Nobel descobriu o dinamite, he asked his friend who was a Greek, ele tinha esse amigo grego, what name shall I give this? e ele perguntou para esse amigo, que nome eu vou dar para essa força que eu descobri? And his friend asked him to give the same name, the same word that Jesus used. E esse amigo dele se referiu a ele dizendo, use a mesma palavra que Jesus usou, Dynamite, dinamite, dunamis. dínamo. Dunamis is something that will explode. O dínamo é algo que explode em força. So what was Jesus telling the disciples? Então o que Jesus estava dizendo aos discípulos? When the Holy Spirit comes upon you, Quando vier sobre vós o Espírito Santo, you will receive the dunamis. você vai receber o dínamo. And dunamis is meant for what? E o dinamite serve para quê? It is meant to explode. Para explodir. Have you exploded? Já explodimos? No? Não ainda. Then you have not received the Holy Spirit. Então ainda está faltando o Espírito Santo aí.
We need to explode. That is the power. Porque precisamos explodir, que é essa a força do Espírito. And then Jesus said, E então Jesus diz, once you receive this power, ao receber essa força, you will be my witnesses sereis minhas testemunhas in Jerusalem, em Jerusalém, in all of Samaria, em toda a Samaria, in Judea, na Judéia and the ends of the earth. e até os confins do mundo. When Jesus said, you will be my witnesses, Quando Jesus diz, sereis minhas testemunhas, the Greek word was martyr. a palavra grega é martur. The meaning of martyr is martyr. E o significado de martur em português é mártir. So, when you receive that dynamite, Então, quando você recebe esse dínamo, you will explode você vai explodir em força and you will become martyrs all over the world. e vão se tornar mártires ao redor do mundo. So the question is, have you received the dunamis? Então, a questão é, vocês já receberam o dínamo? Sim ou não? Then why not explode? E porque ainda não explodiram? And have you become martyrs by now? Já se tornaram mártires, por enquanto? We need to become martyrs. Precisamos nos tornar mártires. You are hearing the news from Nicaragua. Estão escutando as notícias da Nicarágua? Our friends are becoming martyrs. Nossos irmãos nicaragüenses estão se tornando mártires That is because of the power of the Holy Spirit. por causa da força do Espírito Santo. So dear friends, that is what the Lord is asking us today. Então é isso que o Senhor está nos pedindo hoje. And Pope Francis says, Papa Francisco nos diz, the Holy Spirit is someone who is pushing us. o Espírito Santo é alguém que nos empurra. So the Holy Spirit does not allow you to sit comfortably on the chair. O Espírito Santo não permite que você fique confortável no sofá. The Holy Spirit starts pushing you. Ele começa a empurrar você. You need to do the mission. E você precisa sair em missão. You need to do something for the Lord. Você precisa fazer algo pelo Senhor. You need to become another Monsignor Abib. Você precisa se tornar um outro Padre Jonas. That is what we are called to. É isso que nós somos chamados a ser. Now what happened to the disciples after Jesus promised? O que aconteceu com os discípulos depois da promessa de Jesus? In Acts of the Apostles chapter 1, he's making the promise. No capítulo 1 de Atos, ele está fazendo a promessa. In Acts of the Apostles chapter 2, we see the disciples in the upper room. No capítulo 2, nós vemos os discípulos reunidos na sala superior. And there is a beautiful description of what happened in the upper room in Acts chapter 2, verse 1 to 4. Existe uma descrição linda do que aconteceu naquela sala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. Listen to this carefully. Ouça atentamente. Every word is important. Cada palavra é importante, por isso vamos ler diretamente da Bíblia. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. How many people were there in the upper room? Quantas pessoas estavam lá nessa sala superior? 1? 12? 1? 12? My question is, how many people were there in the upper room? Quantas pessoas estavam lá na sala superior? They are saying 12. They say 12. That means you have not read the Bible. Então vocês não leram bem a Bíblia. Now, does anyone know how many people were there in the upper room? A gente não sabe quantas pessoas estavam lá na sala superior. Alguém sabe? Nobody knows. Ninguém sabe. Who was there with the disciples, do you know?
Você sabe quem estava lá com os discípulos? Okay, that you know. That Maria with 120 disciples Maria e 120 discípulos were in the upper room. estavam na sala superior. And it was the day of Pentecost. E era o dia de Pentecostes. And there was a mighty wind that came. Então um vento poderoso veio It filled the room e encheu toda a sala and it parted into tongues of fire e se dividiu em línguas de fogo and it rested on each one of them e se pousou na cabeça de cada um. and they were filled with the Holy Spirit. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. And what did they do? E o que eles fizeram? Did they do anything after that? Fizeram alguma coisa depois disso? Eh? They got out. But before getting out, Mas- they were praying in tongues. Mas antes de sair, eles começaram a rezar em línguas. They started speaking in the language that the Holy Spirit gave them. Eles começaram a falar na língua que o Espírito Santo queria que falassem. But you said right. Mas vocês disseram certo. After they were filled with the Holy Spirit, Depois de cheios e repletos do Espírito Santo, they were very joyful. estavam muito felizes. They felt very good. Se sentiam muito bem, But did they stay in the upper room? mas eles ficaram ali se sentindo muito bem sentadinhos? No. Não. They left the upper room Eles deixaram aquela sala and they started proclaiming Jesus. e começaram a proclamar Jesus. So Acts chapter 2, 1 to 4 Então, Atos capítulo 2, de 1 a 4, is the Pentecost. é o Pentecostes. And in Acts chapter 2, 14, Em Atos 2, 14, the proclamation begins. começa a proclamação. And it says like this. E diz assim: Peter Pedro stood up ergueu-se, levantou-se with the 11, com os 11, with the other apostles, com os outros apóstolos, and he started preaching loudly, e começou a pregar em alta voz, proclaiming Jesus who was crucified. proclamando este Jesus crucificado. Let me ask you, Deixa eu perguntar para vocês: who was Peter? quem era Pedro? Pescador. Now, he was a fisherman. Sim, ele era um pescador. And the Acts of the Apostles says they were uneducated men. E Atos dos Apóstolos nos diz que eles eram todas pessoas sem muita formação. Did Peter do PhD in theology? O Pedro fez algum curso de teologia? No, he was ordinary, uneducated fisherman. Ele era um pescador comum e sem muita educação. And we know what Peter and the other disciples were. Nós sabemos quem eram Pedro e os outros discípulos. They were so timid, so scared. Tão tímidos, tão amedrontados. But what difference it made when they were filled with the Holy Spirit? E qual é a diferença que aconteceu quando eles foram repletos do Espírito Santo? They are standing up. Eles levantaram-se, They are preaching the gospel. pregaram o Evangelho. Now let me ask you, did anybody write and give the speech to Peter? Alguém escreveu as notas daquilo que Pedro tinha que falar? No. Não. What he preached became the theology. E aquilo que ele falou se tornou teologia. And then what happens when he is preaching? E o que acontece quando ele está pregando? People were cut to heart. As pessoas foram captivadas. There was conversion taking place. Conversões começaram a acontecer. And they all accepted Jesus. E milhares aceitaram a Jesus. And they received the baptism. E receberam o batismo. And by evening, how many people were there? E quantas pessoas estavam lá pelo final da tarde? 5,000. By evening, there were 3,000 people. À noite já tinha 3.000 pessoas.
So now we are beginning with how many thousand here? 1,000? Talvez a gente tenha 1.000 pessoas aqui no Rincão. They began with 120. Eles começaram com 120, By evening there were 3,000 people. de manhã 120, à tarde 3.000. So how many should be there in the evening? Então, quantos teriam que estar aqui hoje à tarde? That is Pentecost. É isso, Pentecostes. That is being spurred by the Spirit. É isso ser impulsionado pelo Espírito. That is sober intoxication of the Spirit. Isso é uma sóbria intoxicação do Espírito. If you are filled with the Holy Spirit, Se estão preenchidos com o Espírito Santo, because it is dynamite, porque vocês estão recebendo esse dinamite, it needs to explode. ele precisa explodir. We need to become martyrs. Precisamos nos tornar mártires. We need to do something like Monsignor Jonas. Precisamos fazer o caminho que o Monsenhor Jonas fez. If one person can do so much, Se uma pessoa pode fazer tudo isso, the 1,000 people can do how much more? as 1.000 pessoas que aqui estão podem fazer quanto mais. So where has the anointing of the Holy Spirit gone? Então, aonde que foi a unção do Espírito Santo? You know, when I received the baptism in the Holy Spirit, Quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, I was full-time working for the Parliament of India. eu tinha um trabalho de tempo integral no parlamento indiano. I had a very responsible job. E tinha um emprego de muita responsabilidade. You know, running the parliament is not easy. Então, administrar o parlamento não é fácil. So I was one of the bureaucrats in the parliament, E eu era um dos administradores do parlamento. and I was married. E eu estava casado. I had 3 children. Já tinha 3 crianças. I had my wife. Tinha minha esposa. And then the Lord called me, Então o Senhor me chamou and the Lord gave me a message. e o Senhor me deu uma mensagem That is 2 Timothy chapter 1. que está em 2 Timóteo, capítulo 2 Timothy chapter 2. capítulo 2 de Timóteo, de 2 Timóteo. Sorry, I have it. you can read that. No, I don't have it here. Oh yeah. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. É 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. This was in 1993. Isso foi em 1993. And the Lord gave me this message. E o Senhor me deu essa mensagem. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. And the Lord said, I solemnly urge you, E o Senhor diz, eu te conjuro solenemente, proclaim the gospel. proclame o Evangelho. The situation may be conducive, not conducive. As situações podem ser favoráveis ou não favoráveis. You may face many problems, Você vai enfrentar muitos problemas. but you should be persistent. Mas você tem que ser persistente. You should not abandon the gospel. Você não pode abandonar o Evangelho. And you should be faithful to me. E tem que ser fiel a mim. And how many years have passed? Quantos anos se passaram desta época? May 1993. Desde maio de 1993. 29 years have passed. 29 anos já se passaram. But I have always remained faithful to what the Lord told me. E eu fico sempre me lembrando ser fiel com aquilo que o Senhor me disse. I did not tell the Lord, Eu não disse para o Senhor,
Oh, I have a big responsible job. Eu tenho um emprego de muita responsabilidade. I was working in the parliament Eu estava trabalhando no parlamento indiano. 5 days a week. 5 dias por semana. Many days I had to go on Saturday and Sunday for work. Muitas vezes tinha que trabalhar também aos sábados e domingos. I had to take care of my E family. eu tinha que tomar conta da minha família. But when I was filled with the Holy Spirit, Mas quando eu fui enchido do Espírito Santo, because that dunamis came into my life, por causa que esse dinamite chegou na minha vida, it exploded. ele explodiu. And the Lord started taking me everywhere. E o Senhor começou a me levar a todos os lugares. The Lord asked me to preach the gospel. O Senhor me pede que eu pregue o Evangelho. The Lord gave me this conviction about intercession. O Senhor me deu essa convicção a respeito da intercessão. I started preaching about prophetic intercession. E eu comecei a pregar a respeito de intercessão profética. I started writing books. Eu comecei a escrever livros. I have written 5 books. Já escrevi 5 livros. One of my books is translated into 16 languages. Um dos meus livros já foi traduzido em 16 línguas. My books are available in the bookstall. Meus livros estão disponíveis aqui na loja da Canção Nova. And the Lord started giving me leadership roles. E o Senhor começou a me dar papéis de liderança. First at the diocesan level, Primeiramente a nível diocesano, then at the national level, depois a nível nacional, then at the continental level, depois a nível do continente asiático and then at the international level. e depois a nível internacional. All this I was doing Tudo isso que eu estava fazendo, together with my work, isso fazendo junto com o meu trabalho, my family. junto com a minha família. I did not leave my family. Eu não larguei a minha família I did not leave my job. e não larguei o meu emprego. I wanted to leave my job. Eu queria largar o emprego. When I asked the Lord, Quando eu perguntei ao Senhor, He said, "No, I don't want you to leave the job. Ele me disse, não, eu não quero que você deixe o seu emprego. I want you to be a witness right in the parliament." Porque eu quero que você seja testemunho também lá dentro do parlamento. So with my job, Então, com o meu emprego, with my family, com a minha família, I have traveled to 65 countries so far, até agora eu já viajei para 63 países, preaching the gospel. pregando o Evangelho. I have written 5 books. Já escrevi 5 livros. I have preached at many conferences. Já preguei em várias conferências. I have written about 250 articles. Já escrevi 200 e tantos artigos para revistas. And the prophetic intercession that I have been teaching E a intercessão profética que eu tenho ensinado has reached all over the world. tem atingido o mundo inteiro. And there are so many prophetic intercession groups that are active in more than 75 countries. Existem grupos de intercessão profética ativos em mais de 75 países. Why I am saying this is not because I am too big, Não estou dizendo isso para dizer que eu sou grande, because I am too small. porque eu sou muito pequeno. An ordinary person like me, Uma pessoa comum como eu, when I experienced the baptism in the Holy Spirit, quando eu experimentei o batismo no Espírito Santo, when I experienced the intoxication of the Spirit, quando eu experimentei essa intoxicação do Espírito, if I could do all this, se eu pudesse fazer tudo isso, you too can do. você também pode. I was a very shy person when I did not receive the baptism in the Holy Spirit. Antes do batismo no Espírito Santo, era uma pessoa muito envergonhada. Still I am shy. Ainda sou envergonhado. I was a very timid person. Uma pessoa muito tímida. But when the Lord filled me with the Holy Spirit, Mas quando o Senhor me encheu do Espírito Santo, that made a big difference in my life. fez uma diferença enorme na minha vida. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! So what is the difference that the Holy Spirit is going to make in your life? Então qual é a diferença? Glória a Deus. Então qual é a diferença que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? It has to make a difference. Tem que fazer uma diferença. If you are spurred by the Spirit, Se você é impulsionada pelo Espírito, as Pope Francis is saying, como o Papa Francisco tem dito, you cannot sit idle. você não dá para ficar no sofá. You are being pushed forward. Você está sendo empurrado para frente.
So the Holy Spirit is behind you. O Espírito Santo está atrás de você. Do something. Faça alguma coisa. Do something. Faça alguma coisa. If you don't do something, he'll push you down. Se você não fizer alguma coisa, ele vai derrubar você. You know, St. Thomas Aquinas says, São Tomás de Aquino disse: when the Lord wants someone to grow in virtue quando o Senhor quer que alguém cresça nas virtudes, or in mission ou na missão, or in ministry, ou no ministério, he gives a new coming of the Holy Spirit. ele dá um novo batismo no Espírito Santo. He's using that word, new coming of the Holy Spirit. Ele está usando, na verdade, a palavra uma nova vinda do Espírito Santo. Because we have all received the Holy Spirit. Porque todos nós recebemos o Espírito Santo. When did you receive the Holy Spirit first? Quando é que você recebeu o Espírito Santo pela primeira vez? At the baptism. Then again, E depois? Na crisma. at the confirmation. Yes, na confirmação. Then again you have received the Holy Spirit several times during the baptism in the Holy Spirit. E depois você recebe várias vezes novamente o Espírito Santo no batismo do Espírito Santo. But I am wondering why this has not made a difference in your life. E eu fico imaginando por que é que isso não tem feito diferença na vida de vocês. It has to. Ele tem que fazer. That is what St. Thomas Aquinas is saying. É isso que São Tomás Aquino diz. When the Lord wants somebody to grow Quando o Senhor quer que alguém cresça in virtue, na virtude, that is in holiness, ou seja, em santidade, in mission, na missão in ministry, e no ministério, he gives a new coming of the Holy Spirit. ele dá uma nova vinda do Espírito Santo. So today, the Lord is going to pour out your Spirit upon all of you. Então hoje o Senhor quer derramar esse Espírito sobre todos vocês. So by evening, you will all be very different. Então hoje à noite vocês vão estar todos bem diferentes. You need to explode by E evening. vão explodir hoje à noite. And you need to become martyrs by E evening. vão ser mártires já hoje à noite. I want to give you an example. Eu quero dar um exemplo. Have you heard about EWTN? Vocês já ouviram falar da televisão EWTN, é uma televisão americana? No? No. A maioria de vocês não ouviu, mas a EWTN é uma televisão americana bem semelhante à Canção Nova, que pega nos Estados Unidos inteiro, em várias partes do mundo, em inglês e em espanhol. That is the most powerful Catholic television network in the world. A televisão católica mais poderosa do mundo. You know who started this? Sabe quem é que começou essa televisão? They don't know. We can tell. It is Mother Angelica, Quem começou essa televisão foi uma freirinha chamada Madre Angélica, a woman in the USA. uma freira americana, She was a cloistered nun. uma freira de clausura. You know, how did she start this? Sabe como que ela começou? Do you understand what is cloistered? Sabe o que é clausura, né? Once you are in a cloistered, you are not supposed to go out. Então, quando você está na clausura, você não pode ficar saindo. But a television channel starts in a cloistered convent. Mas um canal de televisão começou num convento enclausurado. Can you believe that? Pode acreditar numa coisa dessas? And how did it start? E como que começou? It started with the baptism in the Holy Spirit, Começou com o batismo no Espírito Santo, which many people don't know. que muita gente não sabe. Now, Mother Angelica had a very difficult childhood. A Madre Angélica teve uma infância muito difícil. Her father had abandoned her and the mother. O pai abandonou ela e a mãe. And her mother was suffering from suicidal depression. E a mãe sofria de uma depressão suicida. And as a child, Angelica had a very difficult childhood. Então ela teve uma infância, a Madre Angélica teve uma infância muito difícil. Then she joins the cloistered convent. E ela entrou então no convento. Over there she becomes the mother superior. E ali
fez uma carreira e se tornou a madre superior. And that is the time a charismatic priest was posted near the convent. E um padre carismático vivia perto do convento, numa paróquia. And his name was Father Robert de Grandes. E o nome dele, alguns de vocês talvez conheçam, Padre Robert de Grandes. Já esteve aqui na Canção Nova. Because he was charismatic, he used to pray. E porque ele era carismático, ele rezava bastante. So he used to come to the cloistered convent chapel to sit and pray. Então ele frequentava a capela do convento para rezar. Because that chapel had an air conditioner. E porque a capela daquele convento tinha ar-condicionado. So because he was charismatic, E porque ele era carismático, when he was driving his car and coming to the convent, ao dirigir o seu carro para ir para o convento, he used to see Mother Angelica and the sisters working in the garden. ele via a Madre Angélica e as outras irmãs trabalhando no jardim do lado. So father will call mother. Então o padre chamava a irmã. Hello, mother. Oi, irmã, Can I pray over you posso rezar por vocês? for baptism in the Holy Spirit? Para o batismo no Espírito Santo? You know, we charismatics are very crazy people. O pessoal carismático é pessoal meio doido mesmo. Are you? Você também é? Are you crazy? Tá meio louco também? You know, we want to market the baptism in the Holy Spirit. Você quer divulgar o batismo no Espírito Santo e rezar para todo mundo. So father was like a salesman, Então o padre é como um vendedor de batismo no Espírito Santo, o Padre de Grandes. calling out to the sisters, shall I pray over you? E toda vez que ele passava, irmã, posso rezar por vocês? And Mother Angelica did not like him. E a Madre Angélica não gostava dele. So Mother Angelica will turn his face like this. E ela virava as costas quando ele passava. But father never stopped. Mas o Padre de Grandes nunca parou. Tired of father, Daí, cansada de tanto que o padre insistia, one day mother said, um dia a irmã disse, okay, I will allow you to pray once. ela disse, então tá bom, eu vou deixar que você reze uma vez pelas irmãs. Don't trouble me after that. E não me perturbe mais depois disso. Father agreed. O padre concordou. So mother came to the chapel. Então a irmã veio na capela. Father laid the hand, O padre impôs as mãos sobre ela. prayed over Mother Angelica. Rezou por ela. After the prayer was over, Depois que terminou a oração, mother asked, a irmã perguntou, that is all. é só isso? She did not feel anything. Ela não sentiu nada. But after 1 week, Mas depois de uma semana, mother was sitting in the chapel a irmã estava sentada ali na capela. and she was reading the Gospel of St. John. E ela estava lendo o Evangelho de São João. She was reading loud. Ela estava lendo em voz alta. After some time, her tongue started twisting. E depois de um tempo, a sua língua começou a enrolar. Something else was coming out. E começou a sair outros ruídos. And then she covered her face. E ela cobriu o rosto. Then another sister was coming to give her a juice. Another sister was coming to give her a glass of juice. Então, uma outra irmã veio trazer um copo de suco para ela. Achou que ela estava engasgada. The sister asked her, what happened to you? E a irmã perguntou, o que está acontecendo com você? Oh, she said, I have a very bad cold. Ela disse, eu estou um pouco, acho que resfriada. But very soon, the other sisters came to know that mother has the gift of tongues. E logo mais, as outras irmãs perceberam que a irmã Angélica estava tendo o dom de línguas. So mother telephoned to Father Robert de Grandes. Então ela ligou para o padre Robert de Grandes. She said, Father, something is happening to my tongue. E ela disse, padre, tem acontecendo um negócio estranho com a minha língua. And father said, don't worry, it is the gift of tongues. E o padre disse, não, se preocupe, é o dom de línguas. So the other sisters said, we also want to receive this. Aí as outras irmãs disseram, também queremos. So father came and prayed over all the sisters. Então o padre de Grandes veio e foi rezando por todas as irmãs. And all the sisters received the gift of E tongues. todas elas receberam o dom de línguas. Hallelujah. Aleluia! But it did not stop there. Mas não parou aí. The story is not over. Não terminou a história ainda.
Then what happened to the E o sisters? que aconteceu com aquelas irmãs? Now you need to know they are cloistered sisters. Você tem que entender que são irmãs enclausuradas. But because they received the Holy Spirit, Mas por receberem o Espírito Santo, the Holy Spirit exploded. o Espírito Santo explodiu. And when it explodes, E quando ele explode, you cannot control. você não controla mais. And then the Holy Spirit made them witnesses, martyrs. E o Espírito Santo fez delas testemunhas e mártires. And they begin this television network. E foi aí que começou esta rede de televisão. You know where it was started? You know where it was started? Sabe aonde começou? In the garage of the convent. Na garagem do convento. And you know what was the money that Mother Angelica had? Sabe quanto dinheiro Madre Angélica tinha para isso, para começar? She had just $200 when she began the television network. Ela tinha $200 quando começou a rede de televisão. Give a big clap. Aplaudamos o Senhor. And it became the most powerful Catholic television network in the world. E se tornou a rede católica de televisão mais poderosa do mundo. The Times magazine in USA A revista Times Magazine, nos Estados Unidos, published the photograph, full cover photograph of Mother Angelica publicou uma capa todinha com a foto da Madre Angélica and gave a caption, e estava escrito na capa: the most powerful Catholic woman in America. a mulher mais católica mais poderosa da América. Foi o título que deram para ela. Hallelujah. Aleluia! A cloistered nun becomes the most powerful Catholic woman in America. Uma irmã de clausura se torna a mulher católica mais poderosa da América. And what was the secret behind this? E qual era o segredo por trás disso tudo? The baptism in the Holy Spirit. O batismo no Espírito Santo. She did not even attend a Life in the Spirit seminar. Ela nem participou de seminário de vida no Espírito. A priest just prayed over her. Simplesmente um padre rezou e impôs as mãos sobre ela. A priest just prayed over all the sisters. Um padre rezou por aquelas irmãs. And from the garage, they are starting a television network. E da garagem do mosteiro, do convento, elas começaram uma rede de televisão. And there is another big story about Mother Angelica. E tem outra história muito bela sobre Madre Angélica. This is written in her biography. Está escrito, inclusive, na biografia dela. You know, as the television network grew, Na medida em que a rede de televisão crescia, she needed many equipments. ela precisava de muitos equipamentos. And she ordered a huge television network equipment. E ela fez o pedido de um equipamento de televisão bem grande. And it came, the order came by 3 trucks. E veio esse pedido grande, foram necessários 3 caminhões para entregar. It entered the convent. E ali próximo do convento, onde estava a rede. But the driver came Mas aí o motorista veio and said, Mother, we have all these equipments over here, e disse para a irmã: olha, nós estamos entregando esses equipamentos aqui, but you need to pay us $600,000. mas você precisa pagar a conta de $600 mil. Hallelujah. Aleluia. And the mother had no money. E ela não tinha dinheiro. Driver said, we cannot download this unless you pay $600,000. Aí o motorista diz: a gente não vai descarregar enquanto não receber os $600 mil. What she does, O que ela faz? she goes to the chapel. Ela vai para a capela She started praying. e começa a rezar. The telephone rang. Toca o telefone. So they went and called the mother. Elas entraram lá e chamaram por ela. Mother took the phone. A madre pega o telefone. Somebody is calling. Alguém estava ligando. They said, Mother, E a pessoa diz: madre, we want to donate you queremos fazer uma doação para a senhora. $600,000. É uma doação de $600 mil.
I'm not telling you a story. Não é uma historinha. This is written in her biography. Isso está escrito e confirmado na biografia dela. So the mother asked, can you send it now? E a irmã perguntou, você pode mandar agora os $600 mil? She gets the money, she pays the people, and the equipments are downloaded. Ela recebe o dinheiro, paga o motorista e os equipamentos são descarregados. These are people who are spurred by the Spirit. São pessoas impulsionadas pelo Espírito. Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! And here is a man spurred by the Spirit. E aqui está um homem impulsionado pelo Espírito. Because he has translated my books. Porque ele traduziu os meus livros. Mas tinha que ter o livro para traduzir, não é? So dear friends, I am about to conclude. Então estou concluindo. The Lord wants to pour out His Spirit upon you. O Senhor quer derramar o seu Espírito sobre cada um de nós. The Lord wants to anoint each one of you today. O Senhor quer ungir cada um de vocês hoje. And the Lord wants to equip you. O Senhor quer equipá-los. And let us be prepared to receive the Spirit. Então estejamos sempre prontos para receber o Espírito. Let us desire for the Holy Spirit. Vamos buscar o Espírito Santo. And once we receive the Holy Spirit, E ao recebermos, let the Holy Spirit push us into mission. deixe que o Espírito Santo empurre você na missão. The baptism in the Holy Spirit without mission is nothing. O batismo no Espírito Santo que não vai te empurrar para a missão não é nada. So I am reminding you of the Coca-Cola. E voltamos na Coca-Cola. Do you want to remain just the water and the sugar? Você quer continuar sendo só água com açúcar? Or you want to be filled with the soda? Ou você quer que o gás do Espírito Santo borbulhe? You want to become something useful and tasty? Você quer ser algo útil e saboroso? So let us all stand up. Então vamos nos levantar. We are going to take a song to the Holy Spirit. Nós vamos cantar ao Espírito Santo. And right now the Lord is going to fill you with the Holy E Spirit. nesse momento o Senhor vai te encher do Espírito Santo. To experience the baptism in the Holy Spirit, Para experimentarmos o batismo no Espírito Santo. you don't need many hours. Você não precisa de muitas horas. Mother Angelica received the baptism in the Holy Spirit with just praying over. Madre Angélica recebeu o batismo no Espírito Santo com uma simples oração. And that spurred her spirit. E isso a impulsionou. And that exploded. E explodiu. And she became a martyr. E ela se tornou um mártir. She became a missionary. Se tornou uma missionária. Let us pray for the new outpouring of the Spirit. Rezemos e cantemos pelo derramamento no Espírito. Eu navegarei, solta a sua voz, no oceano do Espírito, e ali